As discussões sobre o requerimento começaram com a devida atenção de todos os deputados. O autor da proposta ocupou a tribuna. Mas não demorou muito para que os ânimos começassem a se exaltar. E a roupa suja acabou sendo lavada em casa. Ele está fazendo demagogia. Demagogia da mais barata. Você é vagabundo. Vagabundo, você manda sua mãe na televisão, vai. Quando a ordem voltou à sessão, o requerimento acabou recusado. Agora nós vamos conhecer também a versão dos deputados que não concordam em cortar a participação do Estado no pagamento das aposentadorias dos deputados estaduais e que derrotaram a proposta de Paulino De Lázari. Nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Anibeli. Deputado, por que é que a maioria dos deputados estaduais não concorda em cortar a participação do Estado no pagamento das próprias aposentadorias? O Fundo de Previdência dos Parlamentares é uma conquista feita pelos deputados desde o ano de 1972 ou 73. São descontados dos pagamentos dos deputados 10% do que ele recebe. Foi feito um pecúlio visando uma aposentadoria proporcional aos anos de serviço dos deputados. E chega na Assembleia um suplente de deputado agora, transvestido de moralidade, que essa moralidade é contestada na região oeste e dentro da Assembleia Legislativa, para querer passar uma batata quente às mãos do governador Álvaro Dias, para pedir ao governador que mande uma mensagem revogando o pagamento de parte do orçamento da Assembleia em que os aposentados têm direito. É uma barbaridade, são duas leis aprovadas, publicadas em Diário Oficial e reconhecidas, não só no Paraná, mas em todas as assembleias, em todos os estados, no Congresso Nacional, leis que beneficiam ex-presidentes da República, ex-governadores. E não é agora que um suplente de deputado, com passagem transitória pela Assembleia Legislativa, vai querer desmoralizar a Assembleia e os deputados eleitos pelo povo paranaense. Deputado, parece que o deputado Paulino De Lázari propôs claramente não a extinção do fundo de aposentadoria, mas a preocupação dele é a participação com dinheiro do Estado no pagamento das aposentadorias, que é mais da metade do total. É mais uma prova do desconhecimento da lei, porque os deputados, os vereadores, o presidente da República, o governador do Estado, os secretários de Estado, os presidentes de empresas de economia mista são pagos com dinheiro do Estado. O Poder Legislativo tem 3% do orçamento global do Estado. O Poder Judiciário tem 6,5% do orçamento do Estado. E dentro deste orçamento nós gerimos o dinheiro público com a maior competência. E me honro, neste instante, de dizer que a Assembleia do Paraná é a Assembleia mais séria do Brasil. Eu assistia o presidente da Câmara de Maringá dizer que a Câmara estava devendo 1 milhão e tanto de cruzados. Nós, no Paraná, no ano passado, na gestão do deputado Nilson Guarez e Aníbal Cury, devolvemos ao erário público, ao governo do Estado, mais de 20 milhões de cruzados. Deputado, o principal representante do PMDB aqui no Paraná, o governador Álvaro Dias, acabou cortando a própria aposentadoria dele. Não seria o caso dos outros deputados do PMDB seguirem o exemplo do governador? Eu acho errado o governador Álvaro Dias propor uma mensagem. Ele não cortou a aposentadoria, ele mandou uma mensagem à Assembleia cortando as futuras aposentadorias em que ele seria beneficiado. Porque o direito adquirido, nova lei, não prejudica. Nós não achamos certo que um ex-presidente da República, um ex-governador do Estado, que dedica a sua vida, dedica todo um trabalho, muito como o deputado Álvaro Dias, o ex-deputado, ex-vereador, ex-deputado federal, ex-senador, que também é contribuinte do IPC em Brasília, que contribuiu durante tantos e tantos anos, que tem o seu direito adquirido como para se aposentar. Logo que ele deixar o governo do Estado, ele também será beneficiado pelo IPC em Brasília. E os moldes do IPC, em que todos os congressistas, como o ex-governador José Richa, como o senador Afonso Camargo, como ex-governadores do Estado, têm o direito de se aposentar porque contribuíram para um fundo, como existe a Montepar dos funcionários, como existe o fundo
do Banco do Estado, como existe o Fundo do Banco do Brasil, são associações em que cada pessoa, particularmente, poderia depositar o seu dinheiro, determinar X cruzados por mês e colocar numa poupança. Esse dinheiro daria dividendos, lucros, e dali a 20 anos ou 10 anos teria direito, além do capital, teria um rendimento mensal. Deputado, o trabalhador que paga a Previdência, ele trabalha durante 35 anos e depois não recebe nem o salário mínimo. Quer dizer, o Estado não participa muito com a aposentadoria dele e acaba recebendo o que ele mesmo investiu. O senhor não acha que fica um pouco desigual o deputado pagar a aposentadoria? Está certo que ele receba a parte que ele mesmo investiu, mas depois o Estado subsidiar uma boa parte dessa aposentadoria quando ele termina seu mandato? Eu acho certo o Estado pagar, porque o deputado está prestando um serviço ao seu Estado e à nação brasileira. O trabalhador também está pagando. Como existe o patronal, o patrão que paga o INPS, a parte do patrão, o Estado paga para o deputado. Porque o deputado está investindo numa função de relevante, de um sacerdócio. Porque se todos souberem o que é a vida de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um congressista, nós só levamos o piche da população. Nós temos que trabalhar durante 24 horas por dia, não temos 8 horas de trabalho, nós trabalhamos de dia, de noite, de madrugada, viajamos os fins de semana, somos chamados para promovermos um enterro de um companheiro, ou uma solenidade, ou uma festa de igreja, ou a pintura da mesma igreja, ou enfim, a assistência, ver os problemas que o governo muitas vezes, pelos seus tecnocratas incompetentes, não sabem administrar, não sabem e não têm a responsabilidade que nós, deputados, temos em prestar o serviço e sermos, em cada eleição, a cada 4 anos, sermos votados e sermos... E o povo dizer se nós cumprimos com o nosso dever ou não. Agora, e aí é que nós defendemos o parlamento e os deputados sérios e honestos que foram para a Assembleia para trabalhar e não para se promover, porque, me desculpe, Vili, mas a imprensa gosta daqueles deputados que dizem e não fazem aquilo que dizem. E existem deputados desses que você citou, que votaram ontem, que não votaram, que propuseram um método salomônico para devolver ao fundo, para que o fundo desse um parecer. Nós determinamos que o requerimento fosse votado, deputado, e em seguida fosse dado o resultado para que todo o Paraná soubesse da nossa responsabilidade que temos.